Qual é o nosso contexto, né? O projeto é voltado ao fortalecimento da vigilância epidemiológica e da saúde pública, promovendo o uso estratégico de dados para apoiar a prevenção, monitoramento e resposta a eventos sanitários. Nós vamos desenvolver, entrando um pouquinho aqui nesse contexto, né? Existe um livro que fala sobre deduplicar máquinas que pensam, se eu não me engano, o título do livro, traduzindo em português. Fala sobre deduplicar a inteligência humana, que é a inteligência artificial, e vislumbra muito do que vai acontecer ali ao longo do tempo no futuro, com a crescente utilização da IA generativa. Nós estamos tentando aqui utilizar a inteligência artificial e a generativa para fazer com que os esforços, tanto da área da tecnologia, de dados, inteligência artificial, mais especificamente, quanto da área da saúde, de pesquisa, se unam e entreguem um valor muito mensurável à sociedade, que vai ser através do campo epidemiológico, que é um campo que nós vimos na Covid, que careceu de muitos profissionais especializados, infectologistas também na área, e aí é um campo que está constantemente utilizando a inteligência artificial, ciência de dados para conseguir evoluir. Nós temos alguns artigos aí importantes que nós estamos utilizando como base, como apoio, e como eu comentei anteriormente, cerca de 5 a 10, entre 5 a 10% somente dos LLMs hoje, eles possuem o fine tuning, né, utilizando a língua portuguesa. Então, a partir desse avanço também de pesquisas e de novos, aí foi falado em uma agenda que eu tive, talvez de uma possível EA generativa global no futuro, mas antes disso chegar, antes disso se tornar possível, que é uma ideia muito ambiciosa devido às geopolíticas, a gente está tentando atuar aqui de forma mais prática e aplicável para trazer valor na sociedade, tá bom? Então, eu vou deixar um pouquinho o contexto aí, porque o contexto é bem longo. Vou deixar o slide em aberto para que vocês entendam, mas aí nosso projeto nasceu dessa necessidade, tá bom? Vou passar aqui a nossa missão, é transformar a vigilância epidemiológica por meio da inteligência artificial, como eu já falei um pouco, e da análise de dados, porque nós temos a pretensão de fazer um mapa 3D granular para que a gente faça, através do Mapbox, uma sinalização dos pontos de epidemiologia no momento que estão ocorrendo em tempo real. Como nós vamos fazer isso? Através da API do Gov, que o David até falou que a gente poderia utilizar, eu tenho acesso, eu faço alguns trabalhos pessoais envolvendo ela, projetos também para fora. Então, cada um consegue acesso através do seu login do Gov, tem que fazer a solicitação. E tem que ser verificado, tem que ser nível prata ou ouro, se eu não me engano. Tem um nível de verificação lá também, tá bom? Para conseguir acesso. E nós vamos gerar insights precisos e acionáveis para apoiar a tomada de decisão em saúde pública e antecipar os riscos sanitários e contribuir para a proteção da vida, né? Como o Celso já falou, ele tem a família, ele grande, relativamente grande, fica preocupado, vamos supor, em relação à saúde da esposa dele, que está na quarta gestação, e aí ele utilizaria para viajar e acompanhar em tempo real os focos, né? Por exemplo, numa gestação, a gente tem que ter cuidado com dengue, chikungunya, para que os bebês, né, não venham nascer com nenhum tipo de doença, nenhum resquício de doença em si, originados a partir desses, vamos supor, vírus. Eu sou muito da área da saúde, então, se eu estiver falando alguns termos que não têm muita relação, vocês me corrijam, e a gente segue aí, tá bom? Nossos principais valores são a inovação aplicada ao desenvolvimento de soluções inteligentes para a vigilância epidemiológica e a saúde pública, precisão nas análises de dados que vão ser realizadas por ser humano e na geração de insights confiáveis para a tomada de decisão,
confiança construída por meio da qualidade técnica, transparência e compromisso com os resultados relevantes. Impacto social orientado à proteção da vida, à prevenção de riscos e ao fortalecimento da saúde coletiva. Segurança no tratamento de dados, no uso responsável da tecnologia e na integridade das informações. Nós evitamos a todo custo utilizar enviesamento de dados ou fazer com que a inteligência artificial também gere enviesamento de dados, tá bom? Nossos princípios éticos. A atuação do projeto deve ser pautada em uso ético, responsável e seguro de dados e tecnologias aplicadas à saúde, respeitando os princípios de integridade, transparência e compromisso com a vida. As análises realizadas devem possuir caráter técnico, analítico e informativo, com foco no apoio à tomada de decisão, sem substituição da avaliação humana, como eu falei a princípio. Nós estamos desenvolvendo um sistema que vai contribuir, mas em nenhum momento ele vai substituir a análise do ser humano. Por exemplo, a Samara realiza trabalhos na área de análises clínicas, que ela vai contribuir bastante aqui para avaliar se as respostas da massa de teste que o David fez, por exemplo, estão coerentes com o que possuem nos boletins epidemiológicos, e a gente fazer o depara para levantar a acurácia além do GTOPS, claro, e de outros métodos com Skylane. Então, a gente vai fazer o levantamento das métricas, tá bom? Então, vamos lá. As análises realizadas devem possuir caráter, já falei, né, sem evitar envieses e qualquer finalidade discriminatória ou estigmatizante. Além disso, a iniciativa deve promover o respeito à privacidade, segurança das informações, a confiabilidade científica e a responsabilidade social no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial. Nós sabemos que os nossos dados eles devem ser anonimizados. Nós não devemos utilizar os dados dos pacientes, por exemplo, nem para a consulta em si. A gente vai orientar os especialistas que sempre anonimizem os dados e não forneçam dados pessoais para que ele venha sofrer posteriormente treinamento ali. Por exemplo, essa semana eu recebi um alerta da OpenAI dizendo que os meus dados também seriam utilizados para treinamento do LLM. Então, a gente evita isso a todo custo ali, e utilizando o LLM locais, né? Eu utilizo como o projeto em si é muito sério e evita vazamento de dados de clientes, e a gente usa o Llama e outros métodos locais para que a gente se respalde tenha um tipo de respaldo com base nisso. Vamos lá. A princípio, os nossos dados, nós estamos em momento de expansão. A princípio, os nossos dados são do Gov, são os boletins epidemiológicos, mas nós temos aí dados no DataSUS e no Tabnet também. Os dados na Tabnet são dados estruturados e tem os dados da API. Posteriormente, a gente vai estar fazendo esse tipo de conexão. A princípio, nós trabalhamos com os boletins epidemiológicos em PDF e a nossa reg vai utilizar um otimizador para que não venhamos perder nenhuma informação essencial ali dentro dos boletins através de outros tratamentos, como o Parquet, extração via OCR e outros. Aí nossas fases do projeto são a abertura, que foi por volta de outubro, novembro, abrange o processo de definição do plano de... Deixa eu permitir a entrada aqui de uma pessoa, só um momentinho. A abertura abrange o processo de apresentação, definição do plano de ações e organizações do time. Os entregáveis são a apresentação do projeto para a comunidade, que foi realizado, definição das atividades,
distribuição de papéis, planejamento e estruturação do projeto. Nós estamos constantemente realizando a estruturação do projeto, conforme novas pessoas entram, novas ideias surgem, até o final dele e posterior melhoria contínua, certo? Desenvolvimento abrange todo o ciclo de desenvolvimento até o processo de homologação, entrega do MVP funcional, robusto, escalável, seguro e sustentável, que vai ser realizado por volta de mês de maio ou junho, segundo o nosso cronograma que eu vou apresentar para vocês. Aí a implementação abrange o processo de implementação do ambiente de homologação para a produção, disponibilizar em ambiente produtivo o sistema para que a população utilize e se beneficie da nossa solução. Também vai ocorrer por volta de maio, ou junho, com também junto do nosso artigo científico. E a sustentação abrange todo o ciclo de vida após a implementação, garantindo a estabilidade, disponibilidade e continuidade operacional do sistema. Monitoramento contínuo do sistema através de logs e monitoramento na AWS, agente Ops, indicação de desempenho, disponibilidade e qualidade das informações. Bom, nossas... Opa, mas tinha uma outra etapa aqui. Vamos ver. Identificação da oportunidade foi realizada por volta de outubro e novembro, com o artigo científico, o artigo da Fiocruz, falando sobre ciência de dados dentro da área epidemiológica. A idealização do projeto também ocorreu em novembro. Descobertas dos dados e dos boletins epidemiológicos também ocorreram em novembro. Em dezembro, eu tenho que lembrar qual foi essa etapa aqui, que ocorreu, se não me engano, foi a chamamento ali da comunidade, colaboração também. Constituição da comunidade e colaboração, nós estamos em funcionamento desde janeiro, em trabalho colaborativo. Nesses primeiros estágios foram eu que exercei sozinha, né? A abertura do projeto também foi em janeiro, definição do plano de ação por área de atuação foi em janeiro, mas nós estamos aí em constante estruturação. O desenvolvimento da primeira versão do ETL foi realizado pelo Ignis em fevereiro. O desenvolvimento da massa de testes foi realizada pelo David em fevereiro. O desenvolvimento de UI e UX foi realizado por mim em fevereiro e março. Definição do kit de marca foi realizado agora em março por mim e pela Natália, pela Leila e pela colaboração aí com o front-end também do Alan. Definição dos times e liderança das áreas nós realizamos agora em março também, para que a gente consiga conseguir fazer a gestão e seleção das atividades de forma mais ágil, também utilizando métodos como o Scrum. A gente vai começar a utilizar até versões como o Sprint daqui para frente. Tem desenvolvimento do artigo científico, que eu iniciei também, a gente iniciou já tem 2 semanas, se não me engano, foi o Gustavo. Eu acho que por volta de 2 semanas, a gente já iniciou Isso o mesmo. desenvolvimento do artigo e desenvolvimento do front-end. Nós estamos também em desenvolvimento na página do sobre, já está bem avançado, tem a área do login, a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso. Desenvolvimento do agente, o Day Start ali nas pastas de forma universal já, inicial, mas eu estou utilizando a API do OpenAI, vou explicar o motivo também. E a gente tem integração com o front-end e entrega do MVP entre abril e maio. Foi o que eu coloquei como proposta, tá bom? E aí eu coloquei os nossos principais riscos do projeto, né, que é a quebra de segurança, definição de diretrizes para restringir o acesso e monitoramento, erros de fluxos nos dados, desenvolver um fluxo de dados robusto e escalável baseado na tomada de decisão, foi aquela parte ali do ETL também. Bugs no sistema agêntico, projetar uma arquitetura e sistema com base em boas práticas de orquestração e governança,
erros no desenvolvimento, implementação e sustentação, adotar um desenvolvimento orientado por testes em todo o ciclo de vida. Existe um termo chamado BDD, que ele trata sobre isso, sobre desenvolver os testes em toda, né, na área de QA, da qualidade de software. Eu também vou estar colaborando com isso. Nossas ferramentas, os nossos métodos são Agile, Scrum, Star, que é um modelo estrela, PDCA e matriz RACI. A gente vai desenvolver durante esses dias a matriz RACI, que é a matriz de responsabilidade técnica, tá bom? Ferramentas, nós utilizamos o WhatsApp como comunicação com a nossa comunidade, os grupos, e o GitHub como ferramenta para a gestão do projeto. Essas ferramentas é mais para um método de gestão, tá bom? Nós temos um quadro lá no GitHub que eu vou apresentar também para a Alessandra ficar mais é, familiarizada com ele. Aí tem algumas fontes de referências aqui, tanto daquele artigo científico que nós estamos estudando como base, quanto da Unifesp, quanto da Fiocruz, e também tem de alguns livros que eu vou inserindo ao longo do decorrer do tempo, mais especificando mais que a gente vai inserir essas referências também no final do artigo científico, tá bom? E é isso, eu acredito que juntos a gente pode tornar realidade, como nós já estamos tornando realidade esse projeto. E sempre quando tem alguma dúvida, a gente, tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o time de liderança aí, agora o Ignis está dando apoio para o Gilvan, e a gente vai contando com apoio e colaboração em conjunta. É isso, pessoal.